Então toca aí. É isso aí, a gente vai falar agora sobre política, tem 2 anos para as eleições municipais ainda. Obviamente, vamos fazer a escolha do próximo prefeito de Curitiba, não há mais possibilidade legal para o Rafael Greca continuar. Então quem será o sucessor? Quem é que vai comandar a capital? Obviamente de olho aí no comando da cidade, né? As alianças, desenhos de grupos políticos já começaram nos bastidores. Sinais dessa movimentação, inclusive, já foram percebidos primeiro com a escolha de Marcelo Fachinello para comandar aí a presidência da Câmara, um vereador de primeiro mandato, e também nesse domingo na posse de Ratinho Júnior para o governo do Paraná. Prefeito de Curitiba, Rafael Greca, inclusive, estava lá, cumpriu o primeiro compromisso do ano, participou da posse de Ratinho na Assembleia Legislativa, fez uma fala dizendo que espera que o Ratinho continue em sintonia com Curitiba e os municípios de todo o estado e tal. E aí no Ratinho o discurso também teve, no caso de Ratinho, né, um discurso aí que garantiu muitos acenos para Curitiba. Por exemplo, 100% do esgoto tratado na capital. O Ratinho antecipou também que vai construir um novo contorno sul de Curitiba, a ligação de Fazenda Rio Grande, a BR-116, a rodovia do X, que é em Araucária e Balsa Nova. É uma obra de 400 milhões de reais, então tem aceno, tem recurso para fazer obra, e no clima de afinação entre Greca e Ratinho, entra na conta também o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que agora será secretário estadual das cidades do governo de Ratinho e que obviamente é aposta aí para suceder o comando da prefeitura de Curitiba deste grupo político, né? A pasta que ele assume, inclusive, uma pasta muito estratégica, libera dinheiro para as cidades, inclusive cidades da região metropolitana, uma pasta fundamental na hora de você obter apoio. Vamos ouvir então o que disse o Eduardo Pimentel aí na posse de Ratinho Júnior. Fortalecer os investimentos em todos os municípios do Paraná. Ele mesmo falou aqui agora há pouco de um grande pacote que será lançado nos próximos dias para que a gente possa, nos pequenos e médios, com as obras que o Estado dá, fortalecer a propulsão desses municípios com investimentos, com geração de empregos e também a discussão de mobilidade nas grandes cidades do estado do Paraná. Muito bem, nas ocasiões que Greca se afastar aí do comando da capital, é o Eduardo Pimentel quem vai assumir, deve se licenciar da Secretaria de Ratinho, para já ir testando aí o comando da cidade como quer o seu grupo político, mas vale lembrar que não é só o grupo do prefeito e do governador que segue nessa batalha, vários nomes aí já vão pipocando desde já. Deltan Dallagnol, do Podemos, é um nome que já apareceu, até o próprio Sérgio Moro, senador eleito, Paulo Martins, que teve uma expressiva votação, e na ala oposta, digamos assim, né, de esquerda, temos Carol D'Artora como um nome, e Goura, do PDT, que também sonha com a prefeitura de Curitiba, segundo apurações de bastidor. Mark. Vamos lá. Manu, quero trazer você para essa conversa, porque é o seguinte, você estava lá, em loco, e a visão do repórter é muito importante. O Eduardo Pimentel fez uma fala institucional ali, né? Olha, vão ter alguns investimentos em Curitiba, eu vou ajudar a tocar isso, mas veja, né? O governo está trabalhando em prol do cidadão. Só que eu queria saber o seguinte, qual que era o clima, hein, Manu? Você que estava lá, fez a pergunta, ele se esquivou. Como é que o Eduardo Pimentel tratou essa possível candidatura dele para a prefeitura de Curitiba com a imprensa que ali estava? Primeiro de tudo, Mac, eu quero chamar a atenção de vocês para um bastidor que ontem, enquanto eu estava lá, durante essa posse de Ratinho Júnior, me chamou bastante atenção. Eduardo Pimentel e Rafael Greca, ambos estavam lá no local, mas de maneira nenhuma, em momento nenhum, eles ficaram juntos. E isso é muito diferente para a gente que acompanha a política aqui na capital paranaense. Rafael Greca sempre esteve muito junto de Eduardo Pimentel e eu acho que só essa ideia de desassociar a imagem e não estar somente ao lado do prefeito num evento, né, político como esse, já é uma mensagem aí que também traz, né, uma imagem que traz uma mensagem também. Outra coisa, durante eventos com muitos políticos, como foi o caso da posse do governador para esse segundo mandato, muitos assessores de imprensa ficam ali buscando, nós, repórteres, o pessoal de todos os veículos de comunicação, tentando emplacar essas entrevistas com o cliente deles ali, no caso, todos esses políticos. No caso de Eduardo Pimentel, o próprio governador, a hora que ele sai depois do discurso dele para passar a revista ali na frente dos militares e ele vem falar com a imprensa, ele já traz Eduardo Pimentel junto com ele e é ele mesmo quem faz ali aquela primeira oferta para ver se alguém quer conversar com ele. Também já mostra aí, né, um caminho. Vamos trazer Eduardo Pimentel também para junto deste governo de Ratinho Júnior. Quando questionado, claro, se essa é uma intenção
de que no futuro ele venha disputar a prefeitura de Curitiba, o Eduardo Pimentel foge dessa pergunta e ele sempre traz, Mark, ali, que reforça que está previsto na lei, que não tem problema ele fazer esse acúmulo de cargos, que ele está abrindo mão de um dos salários e que uma coisa não vai interferir na outra. Mas quando a gente pergunta de futuro político, por enquanto ele não quer falar sobre isso, mas eu acho que as mensagens que todos esses movimentos aí que a gente traz já mostram que sim, parece que vem aí, vocês não acham? É isso, Manu, exatamente. Claro que eu acho, é o nome do governador, é o nome do grupo do governador. Interessante esse bastidor. Veja que o próprio governador foi ali, conforme o relato da Manu, assessor de imprensa do Eduardo Pimentel. Isso é muito forte. E também é forte essa questão de o Eduardo não estar muito perto do Rafael Greca, pelo menos não parecer isso publicamente. Vamos lá, é importante ter alguns elementos no cenário. Primeiro, Eduardo Pimentel é candidatíssimo, claro, vice-prefeito, né? Foi vice-prefeito por 2 gestões, conhece a cidade e agora vai ter que mostrar para que veio. E ele começou a fazer isso logo depois das eleições, até porque muita gente do grupo do Palácio Iguaçu dizia, olha, o Eduardo é o nome, mas tem que começar a mostrar a que veio. E ele já começou mostrando força, inclusive, quando entrou de cabeça na eleição da Câmara de Curitiba e ganhou a parada. Né? Tinham ali outras pessoas que se arvoraram para esse cargo. O Eduardo Pimentel entrou de cabeça e falou, não, eu vou resolver essa questão, e resolveu. A articulação foi tão bem feita que o Marcelo Facchinnello foi eleito por unanimidade. Mas aqui tem uma coisa interessante. Muita gente faz a conta que é o seguinte, o Eduardo já sabia que ia para a secretaria e colocou o Facchinnello, que vai ser o terceiro na linha sucessória da cidade, para quando o Greca viajar, o Facchinnello assumir. O Eduardo tem dito nos bastidores que não vai ser assim, que quando o Greca viajar ou tiver algum outro problema que o vice tem que assumir, ele vai deixar a Secretaria de Cidades para retornar ao cargo de vice-prefeito e assumir Curitiba, até para ir pegando o jeito se o prefeito quiser ser. Então é importante mostrar que a eleição de Facchinnello foi para mostrar a força do grupo político, não necessariamente para resolver uma questão burocrática. Agora, tem muita coisa a ser feita. Vamos pensar aqui, Rafaela, como o governo Ratinho Júnior foi montado agora. Ainda faltam 10 secretarias para ser os nomes indicados, mas pelo que se desenha a carruagem até hoje, dia 2 de janeiro, às 10h25 da manhã, 3 partidos não vão ter cargos, pelo menos no primeiro escalão do governo Ratinho Júnior, que é o PL, o Republicanos e o Podemos. São 3 partidos grandes a médios que têm muito tempo de televisão e têm fundo partidário. Isso vale ouro para uma campanha política. E esses partidos têm nomes da prefeitura da capital, Rafaela. O PL tem Paulo Martins, que fez uma boa votação dentro de Curitiba para Senado, mais de 200 mil votos. O Podemos tem Deltan Dallagnol, que fez uma boa votação em Curitiba também, tem todo o histórico da Lava Jato. Tem o Republicanos ali, que é um partido médio que fica no meio do caminho. O Republicanos tentou a Secretaria de Agricultura, não conseguiu e aí falou que não quer cargo pelo escalão, pelo menos até agora. Vamos ver como é que vai ficar a negociação. O que eu quero dizer com isso? Que o Eduardo Pimentel está muito bem posicionado, mas também há uma construção de partidos médios com nomes que podem trazer candidatos. O grupo do Ratinho sempre trabalhou em limpar terreno, Rafael. Sempre, pode ver. Né? Os players importantes são negociados ali, né? Integram o grupo principal e acabam não sendo candidatos. Então, é importante que o Eduardo Pimentel também comece a prestar atenção no cenário, porque há nomes nesses partidos. O PL, por exemplo, diz que o Paulo Martins foi convidado e recusou fazer parte do governo do governador. Ele é amigo pessoal do governador, não quer dizer que ele vai ser inimigo, muito pelo contrário, mas quero dizer que ele quis ficar independente por algum motivo. Mesma coisa do Deltan Dallagnol, né? O Podemos foi convidado a integrar o governo, né? E no primeiro momento disse, nós vamos ficar com uma postura mais independente. Então, são cenários a se avaliar. E mais do que isso, Rafaela, você está aqui em Curitiba há muito tempo. Lembra da história do Luciano Dutti? Foi a mesma coisa. O Beto espalhou obra em Curitiba como se não houvesse amanhã. O voto do asfalto é importante, isso muda a vida da pessoa. Imagina você que mora numa rua de terra, de repente passa o asfalto. Então você não tem mais pó na casa, você pode colocar uma roupa no varal, você não tem mais o filho reclamando de problema respiratório. Então muda a vida da pessoa, é um voto muito importante, consolida. Mas ele tem que ser ativado. Então a grande discussão agora, Rafael, entregando a resposta à pergunta, como é que vai ser o jogo, vai ser ativar esse voto e ver como é que o governo do estado vai ajudar de fato a interferir nas eleições municipais. Tem muito tempo até lá, 1 ano e meio ainda
para as próximas eleições. E aí o ouvinte está falando, mas Marcos Souza, vocês estão falando de eleição municipal? O governador acabou de tomar posse, vamos falar da posse do Lula na segunda hora aqui, não está muito cedo? Na política, a ansiedade da classe política é muito grande. E acredite, eles estão falando mais do que a gente. Eles já estão pensando nas eleições de 24, nas eleições de 26. Se duvidar, Rafaela Mourão, até 2030 ali já está resolvido nos acordos. 10 horas e 28 minutos.